O quanto você se ama, homem preto? Você se ama o suficiente para olhar feridas abertas pelo mundo e buscar sará-las? Você se ama suficientemente para jogar fora rótulos que te foram colocados ao longo de sua vida? Segundo o professor e filósofo Nogueira, só é possível amar o próximo quando se olha para dentro de si. O processo do amor, assim como o da paternidade, é um processo longo, muitas vezes doloroso, mas sem dúvidas gratificante e extremamente compensador. Bem-vindos ao podcast Pais Preto. Eu sou Nara Dias. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Victor Araújo. E aqui quem fala é Diego. A mais nova série do podcast Pais Pretos e do coletivo Pais Pretos Presentes vai contar com a participação do médico Dr. Fleury, do escritor Stefano Volpe, da psicóloga Elânia Francisca, do professor e sociólogo Sérgio Barbosa, do pesquisador Felipe Oliveira e do jornalista Felipe Nunes, que vão nos auxiliar a iniciar a busca das causas e soluções para esse tão importante amor. Dividimos as abordagens em 4 fases da vida, para tratarmos das questões que entendemos como pertinentes na formação dessa pessoa. Falaremos deste homem preto na infância, juventude, vida adulta e na velhice. E hoje vamos falar sobre a juventude. Já entrando, mas já no campo de jovem, adulto, uma das perguntas que surgiram foi a partir de quando devemos ir ao urologista? Tem uma idade certa? É de pequeno, é mais adulto, é na juventude? Então, para a gente pensar, por exemplo, por que a gente vai no urologista? A gente tem várias comorbidades, né, várias doenças que levam a gente ao urologista, mas também não só isso, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, em fimose, que pode acontecer numa fase mais prévia, né, mais cedo da vida do homem. Então é uma doença, né, uma comorbidade, vamos dizer assim, que acaba levando a pessoa para o urologista, né? Mas pensando também, vou começar assim, vamos pensar primeiro num processo, por exemplo, de cálculo renal, né, que também é bastante comum na nossa população, né, por conta de alimentação, né, várias vezes muitos cálculos são formados devido à alimentação, devido a outros fatores genéticos, né, mas a alimentação é um fator muito importante, né, quando a gente vai pensar, por exemplo, na população negra, o que a gente come, né? Nesse processo de genocídio da população negra também, o que é ofertado para a população negra como comida, né? No dia a dia da população, no nosso dia a dia, o que a gente pode também comprar, né? Também a gente tem que pensar nisso, né? Então, assim se formam cálculos, né, que geram um sofrimento, uma dor, e muitas vezes tem que ser operados, mas a fila do SUS é gigantesca para operar os cálculos, né? Então a gente vai pensar então assim em como que a nossa população pode fazer então para evitar isso. Então eu sempre pensar numa boa alimentação, ingestão de bastante líquido, para que a gente possa evitar a formação dos cálculos, né? A gente sabe que nesse momento pandêmico, quanto mais a gente está usando máscara, a gente está esquecendo, deixando de tomar água, assim se forma mais cálculo, né? Agora, pensando, por exemplo, a gente vai pensar numa doença que é bastante comum na população negra, né? Então, a gente vai pensar num processo nesse processo de racismo estrutural, a gente tem uma experiência desigual ao nascer, viver, adoecer e morrer. Então a gente nasce, já o pré-natal já não é bem feito, a gente não consegue fazer todos os pré-natais, quando a gente vai viver, o nosso processo de adoecimento é completamente diferente, esse agudiza, se piora, né, com toda a carga que o racismo traz, né?
E a Covid-19 também que veio agudizar ainda mais esse processo, né, de adoecimento da população negra. Agora, quando a gente vai pensar, por exemplo, em câncer de próstata, né? Câncer de próstata é mais comum na população negra e é pior quando a gente pensa na população negra, né? É mais agressivo quando a gente vai pensar nesse processo de adoecimento na população negra. Assim, esse processo de ir ao urologista, né, para que seja feito, por exemplo, o exame do PSA, que é um exame que a gente faz para poder ver como que tem essas taxas, né, nessa pessoa negra. Quando a gente vai pensar na próstata, porque esse câncer de próstata que acaba realmente muitas vezes as pessoas pensam, nossa, não, é só um câncer de próstata, mas quando é agressivo, maligno, leva à morte, leva à dor, né? Porque ela faz metástase pro osso, né? Para os ossos, assim a pessoa acaba, né? Assim dos ossos acaba se disseminando em outras partes, né? Aí a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo homem a partir de 50 anos procure, né, os urologistas para que seja investigado, investigado o câncer de próstata, mas que para as pessoas negras tem que ser a partir dos 45 anos, pelo fato de ser mais comum e mais agressivo na nossa população, né? E também a gente não pode esquecer de outras doenças também que são mais comuns, né, na população negra, falando nessa parte da urologia, né, que é a hiperplasia prostática benigna, é quando a próstata está aumentada. Então, a próstata está aumentada, ela comprime esse canal da uretra, a pessoa, para urinar, não consegue urinar, às vezes é muita dor quando vai sair essa urina. Então, tem remédio, tem tratamento para isso. Quanto mais cedo é diagnosticado, melhor, né? Então, também são outras coisas que a gente tem que pensar em procura do urologista. Também algumas lesões, né, algumas lesões também que aparecem, que podem aparecer como HPV, né, também tem que ser procura do urologista para ser retirado. Quanto mais cedo retira, melhor, para evitar processos como câncer também, que pode gerar um câncer de pênis. A gente não pode também esquecer da vacinação, né, da HPV nos nossos meninos, né? Das meninas é mais cedo, se eu não me engano, de 9 a 12 anos, e dos meninos a partir de 13 a 14 anos que é feita essa vacinação. Então, a gente não pode esquecer de levar nossos meninos para fazer essa vacinação, para evitar no futuro essa amputação peniana, né? Sim, e as meninas, por exemplo, se eu me corrigir se eu estiver errado, mas elas têm que ir, por exemplo, na ginecologista de 6 em 6 meses, ou uma vez no ano, alguma coisa assim. Tem esse mesma periodicidade para o homem, para o menino, assim, de tanto e tanto tempo. Por exemplo, eu eu costumava ir de 6 em 6 meses, aí o meu urologista falou assim, não precisa ficar vindo de 6 em 6 meses, você pode ficar de uma vez no ano, tá tudo certo, né? Então tem essa periodicidade que a gente tem que prestar atenção. Então, quando se tem alguma comorbidade, alguma doença que é acompanhada, né, acredito que uma vez por ano já é bom, né? Sim. Mas quando se tem alguma coisa que tem que ser acompanhado, aí realmente pode definir com o médico se é de 3 em 3 meses, se é de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, né? Mas pelo menos uma vez no ano tem que passar lá para que a gente possa ser realmente fazer uma consulta, né? E pensar em o que a gente pode trazer de novo para o nosso processo de saúde e bem-estar. Entre os meninos, a regra sempre fora tão idiota quanto sagrada. Se um sabonete escorrega durante o banho, os garotos não podem se abaixar para pegá-lo, porque se o fizerem, terão a masculinidade discutida. Embora eles usassem termos mais práticos.
A partir então desse trecho, né, talvez não tenha nenhum homem que não teve sua masculinidade questionada pelo grupo pertencente quando jovem, né? Para você, o quanto o grupo é responsável pela nossa formação social? Essa é uma pergunta muito profunda, não sei nem se eu tenho capacidade intelectual para respondê-la, mas eu acabei acabo falando disso na crônica, né? Ou no conto, e eu acho que o grupo é responsável, sim, porque eu acho que o nosso ego é formado por aquilo que a gente vê também, né? A gente vai decidindo na vida quem a gente quer ser, muito pelo que a gente vê, muito pelo que a gente recebe do outro, né? Então, pelo que o outro diz sobre a gente. Sobretudo agora, a gente está numa geração que é uma geração que ela é uma geração de fotos, de ostentação, de likes, e então a opinião do outro está sempre importando, né? O que o outro fala sobre você muitas vezes te define, e isso na nossa construção como seres sociais é mega importante, né? A gente acha engraçado quanto mais as pessoas, eu pelo menos era assim, né? Quando eu era adolescente, falava assim umas coisas tipo como é que era? Tinha uma frase que eu usava, que todo adolescente meio rebelde chega nessa fase, tipo, não devo satisfação pro outro, não me interessa o que você acha, alguma coisa assim nesse sentido. Só que na verdade interessa, tudo interessa, é óbvio que interessa. Tipo, não tô nem aí pro que você tá pensando, eu sou assim mesmo. Claro que tá todo mundo aí. Você tá aí, você quer saber o que a outra pessoa acha de você e como ela te considera. Então é muito engraçado, é curioso isso, porque a gente é formado o tempo todo a partir do outro, né? Isso é ser um ser social, né? A gente convive com o outro. Isso agora aqui no ponto de vista de homem, como a formação do homem na sociedade, isso pode ser muito venenoso, né, cara? Isso pode ser muito cruel, porque é isso, né? O trecho que você colocou aqui era o trecho do sabonete, né? E eu recebi alguns comentários inclusive teve um cara que era militar que me contou isso, assim, que, isso acontece aqui no quartel até hoje. Eu achei engraçado isso, porque, tipo, que você não vai esperar que num quartel onde a gente tem homens adultos, né? Então, ainda não conseguiram superar, homens que ainda não conseguiram superar isso, um sabonete que caiu e aí você pegou, e aí quer dizer que, né, a sua masculinidade é questionada nesse momento, né? Então é muito incrível incrível não, né? Na verdade é muito triste perceber que a gente ainda tem muita coisa pela frente. Essa discussão é muito necessária, porque às vezes eu sinto que na minha bolha todo mundo sabe, tá todo mundo bem resolvido, mas na verdade nem na minha bolha tá. Sim. Né? Então a gente precisa falar de fato sobre isso. Eu acho que o outro, a nossa visão do outro importa muito, mas mais do que isso, eu acho que é mais importante, mais precioso quando a gente começa a olhar pra gente mesmo, e começa a entender quem é que a gente é, o que tem aqui, né? Eu não sei se eu estou me fazendo muito claro, mas eu acho isso, assim, que o nosso ego é formado a partir do outro, mas em algum momento da vida a gente precisa começar a aceitar quem a gente é, olhar para dentro da gente e tentar entender o que tem aqui dentro, né? Qual que é a minha identidade, e acho que é por aí. Você concorda com o que eu estou falando? Você acha diferente? Totalmente. Não, eu concordo totalmente. Eu fico... inclusive quando você falou que esse ato de revolta, inclusive este ato de revolta é pro outro. Fique sabendo que eu não sou mais idiota, ou seja, fique sabendo, eu estou falando para você. É verdade. Então, e a todo momento vai nos formando.
E isso daí eu acho que é inerente a qualquer ser humano. A sociedade nos forma também. Mas a gente tem que pensar também o quanto ela vai nos formar ou para quais caminhos estamos indo com essa formação que a sociedade, né, o status quo está ali impondo para a gente. Então, eu concordo totalmente. A gente tem que rever isso, inclusive nos nossos grupos, continuar discutindo e refletindo mais do que falando, porque, novamente, não sei, estou pensando agora, a gente pode ser esse trecho, a gente pode estar vivendo essa fase de não, homem desconstruído, não, porque eu já não faço mais isso, não, mas ser só retórica também. Sim. Né? E não ter essa mudança, essa reflexão, porque é uma coisa que, inclusive, eu falo muito com a minha parceira, eu falo assim, de repente, a minha filha ser gay, pra mim não tem problema, porque eu sou bem resolvido com isso. Mas e se ela decidir ser outra coisa, que isso pegue em mim? Como que vai ser? Uhum. Eu acho que é esse ponto, porque às vezes a gente fala, não, isso aí não tem problema, mas tem outras coisas. Sim. Que pega, e a gente tem que refletir sobre isso, não sobre o que é tranquilo pro outro, para você mesmo. Né? É isso, cara, eu acho que o que você falou tá super ligado a essa questão, e volta de novo para essa questão da sociedade dos likes e das aparências, onde a vida perfeita importa muito, os stories perfeitos importam, o quanto que eu mostro que eu sou desconstruído e evoluído e idos, e quando falta examinar, né? Falta se examinar, continuar se examinando. A gente vive numa sociedade de matriz machista e racista, né? Então, não é porque eu sou preto que eu não sou racista, não é porque eu sou um homem que escrevo sobre masculinidades que eu não sou machista, né? Esse exame, ele precisa acontecer diariamente, né? Porque é isso, né? A gente nasce nessa estrutura toda torta e não vai ser do dia para a noite que as coisas vão ficar bem, né? Perfeito. É exatamente isso. É uma vida. De quais formas a gente pode conversar com esses filhos que vão estar passando por momentos de extremo machismo? Porque a gente sabe que é nessa adolescência aí que acontece o sabonete caiu no chão, enfim, essas coisas todas, além da hipersexualização que começa aí. Como que a gente consegue conversar com esses jovens? Você sabe, Vitor, que assim, uma passagem curiosa, eu acho que até comentei isso no nosso primeiro bate-papo, mas eu vou reforçar aqui. Durante a minha criação, eu fui criado num ambiente, exceto na família essencialmente negra, ou majoritariamente negra, mas nos meus ambientes escolares, eu era o único negro, né? Enfim, colégio particular, então muitas pessoas brancas e somente eu e meus irmãos com pessoas negras. E o meu primeiro contato com outras pessoas negras que não fossem sangue do meu sangue, vamos colocar assim, eu já tinha meus 12 para 13 ou 13 para 14 anos, que foi quando eu comecei a jogar basquete, né? E eu joguei em categorias de base, enfim, nunca foi o meu forte, eu deixei isso para meus irmãos, que seguiram, que inclusive se profissionalizaram, mas para mim era um hobby. Mas eu tive contato com outros meninos negros da minha idade que tinham outras realidades. E aqui tem um ponto que eu acho que é muito especial da raiz africana, né? Tem um provérbio que até o nosso querido Humberto Baltaro fala muito, que você precisa de uma comunidade inteira para criar uma criança. E é interessante como a gente guarda essa questão de família, de unidade, de comunidade, mesmo com pessoas que nós nunca vimos. Então, quando eu cheguei no clube e eu vi outros garotos negros, cara, a conexão foi automática. Amizade que eu trago até hoje. Gente que foi meus padrinhos de casamento. A conexão foi muito automática. E até hoje, aonde eu vou, eu não chamo eles de amigos, né? Quando eu vou falar para um terceiro, eu não me refiro a essas pessoas como amigos. Eu me refiro como primos. Cara, é meu primo, mas é um primo que não tem sangue, mas é primo, porque pra gente é tudo família, né?
O pessoal que trabalha comigo até brinca, fala, poxa, Felipe, aonde a gente vai tem um primo seu. Eles são do Rio de Janeiro, quando vem para São Paulo, fala, primo meu trabalha ali, primo meu não sei o quê. Mas isso criou uma conexão que na adolescência foi muito válida, primeiro, para eu me descobrir, ou para eu entender que a minha realidade negra era diferente da realidade negra de outros jovens da minha idade, e na questão da construção da identidade, né? Eu acho que o jovem, quando está nessa fase de 13, 14 anos, ele está numa constante transformação, mudança de comportamento, buscando aceitação, buscando um grupo que ele fala, cara, essa é a minha tribo, aqui eu me encaixei, né? Essa é a minha turma. Para mim foi muito importante isso, foi essencial, que foi nessa época que eu deixei o cabelo black crescer pela primeira vez, foi numa época que eu comecei, até muito por culpa do basquete, a assistir aqueles filmes norte-americanos que falam sobre os debates sociais lá nos Estados Unidos, a vestir roupas que eu me sentia mais à vontade do que um padrão que me era estabelecido, né? Ou que era um padrão que as pessoas aceitavam para a época. E eu vejo hoje a juventude de hoje em dia muito mais potente do que eu quando era jovem. Porque hoje em dia tem uma coisa que facilita muito a conexão e a construção da identidade que na nossa juventude não existia, chamada redes sociais. Nós estamos falando, se utilizando de uma delas. Então, quando você vê, por exemplo, a Fatu, que é aquela aluna do Colégio Franco-Brasileiro que foi... Cara, eu não sei que palavra usar, mas assim, ela passou por uma situação extremamente constrangedora, foi humilhada ali por outros alunos. Ela vir para a rede social dela, para o Instagram, para o Facebook e se mostrar forte e mostrar essa fortaleza, compartilhar com outras meninas e outros meninos da idade dela, cara, ela transformou vidas ali. Óbvio que a gente não deseja que ela passe pelo que ela passou. A gente não deseja que ninguém passe. Mas se utilizar das redes sociais, reverberou de tal maneira para a construção de identidades de pessoas que ela nem conhece, que talvez, se isso acontecesse na nossa época e a gente não tivesse essa possibilidade de dividir, de compartilhar, era uma experiência só nossa, né? Poxa, aconteceu com o Vitor. O Vitor passou por tal situação. Cara, a família do Vitor foi lá, trabalhou, tratou, cuidou, passou. Hoje, 2020, aconteceu com o Vitor vai e fala, gente, ó, tô aqui na porta do supermercado tal, ou estou aqui no colégio tal, onde meu filho aconteceu isso e aquilo. Você vai compartilhar com uma rede que o pessoal vai falar, Vitor, você não tá sozinho. E o que você passou, eu passei, e a gente precisa juntar força para que os outros não passem. Então, quando você fala isso para um garoto de 14, 15, 16 anos, garoto, menina, enfim, e não só com relação à questão racial, mas quando eu digo construção de identidade, é construção de identidade, orientação sexual, reconhecimento de gênero, cara, mesmo emprego, mesmo questão de trilha de carreira. Às vezes você cresce numa família onde a família vai falar que você tem que ser isso porque é o possível para você, ou que a família já vem de profissão, e você, quando descobre a sua identidade, você fala, não tem nada a ver com isso, não é para mim. Não quero ser engenheiro porque vocês são engenheiros ou porque vocês acham que engenharia é o que vai ser o melhor caminho. Eu quero ser designer gráfico, quero ser poeta, quero ser enfermeiro, você pode ser o que você quiser. Então, voltando para a questão da construção da juventude, óbvio que aí a gente tem um papel paterno, né, parental, pai e mãe, muito importante, mas eu entendo que aí a gente entra numa curva um pouco descendente de influência. Eu enxergo que o que a gente pode, que a gente deve, né, não que a gente pode, que a gente deve fortalecer de carga, eles vão absorver muito até seus 12, 13 anos. E por experiência própria, a partir dessa fase em que eles saem um pouco mais dos nossos braços, saem um pouco do nosso teto e conhecem outras pessoas, outras experiências, outras vivências, a nossa carga de influência já foi dada, né? A partir dali, eles vão começar a absorver de outros ambientes, eles vão começar a absorver de outras pessoas. E aí, sim, é muito importante entender o que eles tiveram de base lá atrás. Pô, meu pai, a minha mãe sempre falou para não andar com gente que usa drogas. Então aqui não vai ser uma turma para mim. Pô, meu pai e minha mãe me ensinaram que eu não devo aceitar piada com o meu tom de pele, com o meu cabelo. Então esses amigos não são meus amigos.
porque se eles fossem meus amigos, eles iam compartilhar dos mesmos valores que eu, né? E, de novo, trazendo para minha realidade, isso foi muito importante para eu entender realmente que ser negro, né, com meus 13, 14 anos, não era simplesmente aquele ambiente familiar que eu estava acostumado, em que as pessoas não me viam de maneira diferente, porque realmente eram meus familiares, né? Mas o mundão lá fora ia me chegar de uma maneira diferente. Então, se eu chegasse de Black Power com 14 anos em determinado lugar, eu ia ser tratado de uma maneira diferente de uma pessoa não negra, né? Lembrando, hoje eu tenho maturidade para entender, para ter aquela malícia de falar, opa, isso não tá certo. Mas com 13, 14 anos, cara, se eu tô numa turma que o pessoal é a turma do deixa disso, o pessoal vai falar, pô, não, isso é... Você tá... Como é que é? Você tá vendo coisas que não existem, mas eles não têm o mesmo olhar que eu. Eu tive experiência com outras pessoas, outros amigos, que os caras falavam, meu, tá errado, não vamos deixar barato, não sei o quê. Então a gente acabava não influenciando só um ao outro, mas outras pessoas não negras também. O nosso grupo ele era muito diverso, então tinha meninos e meninas, gente classe média alta, gente mais humilde, pessoas brancas e pessoas negras. Foi uma mescla muito importante, né? E aí, como pais, eu acho que a gente não pode cercear as amizades, a gente não pode cercear os ambientes, a gente tem que indicar, direcionar e explicar que, assim, toda escolha traz a sua consequência, né? Claro que eu, sendo pai de 2 crianças, hoje crianças, eu não sei qual é o desafio de você tratar com um jovem de 13, 14 anos, principalmente com rede social, principalmente no período de pandemia. Não sei, a minha experiência não me permite dar uma posição um pouco mais assertiva. Mas o que eu sei, que eu passei na minha época, é que meus pais nunca me proibiram de nada. Mas eles me instruíram o suficiente para que nas minhas escolhas eu pensasse, falei, cara, será que isso é válido? Será que isso é bacana? Será que isso vai dar certo lá na frente? Vai dar bom? Ou isso vai dar ruim em algum momento? Essa bomba vai explodir em mim em algum momento. E eu espero que eu tenha a oportunidade de fazer com os filhos, né? Que, novamente, na minha época não tinha influência das redes sociais, então eu não sei o quanto que isso pesa hoje na decisão dessa galera. Isso tudo que você falou é de extrema importância, assim, eu acredito, porque a gente parte de uma base, né? De uma base racial, de uma base histórica, familiar, de uma base social, se localizando socialmente de um lugar para a gente poder partir para outros lugares. E aí a gente vai dar esse livre-arbítrio, obviamente, para os nossos filhos de, vai, até aqui eu vou até aqui, agora é com você. Acho que tem milhares de construções que o Felipe levantou aqui e elas são importantes para a gente basear o objetivo, inclusive, desse projeto, né, que a gente costuma tá chamando ele de um projeto carinhoso em relação a esse homem preto, né? O nome já diz, a gente está trazendo isso. E um dos pontos é a humanização desse homem, né? E eu posso estar correndo o risco de ser repetitivo nessa fala, mas a gente pegou um menino, na nossa conversa até agora, a gente pegou um menino preto que ele já foi cobrado de ser mais maduro, mais adulto, mais preparado, mais forte para algumas coisas, e a gente está jogando ele numa adolescência onde que, tirando o caso que o Felipe falou, dele próprio, né, e tem o valor, eu não estou julgando o valor, inclusive, não é o de todo mundo, né, eu acho que é bom a gente ter um contraponto, porque a juventude de hoje não vai ser como a juventude de nossa, né, eu também tenho 35, e a minha juventude, eu fui criança nos anos 90, né, então a gente já tem um paralelo muito importante para situar que juventude foi essa, né? E a gente, via de regra, não foi poupada a muitas coisas. Eu tô falando de época de Tchan, tô falando dessa hipersexualização aí. E a gente está sendo jogado, quer dizer, a gente foi jogado numa adolescência sem preparo, né? E que preparo foi esse, né? O que nós não tínhamos hoje, por exemplo, como o Felipe bem pontuou, a gente tinha internet que mostrava pra gente o que a gente queria. Rede social, você atrai seus pares. E, no entanto, a gente estava jogado ao meio, né? Então, voltando a algumas etapas ainda, aquele pai, o seu pai que trabalhou, o meu pai que trabalhou, para dar condições que a gente estudasse num colégio maior, deixou a gente num colégio de gente branca. É muito, muito, muito tranquilo falar isso, sabe? Não tô
não estou tirando mérito de ninguém. Ou até quando a gente estudou na escola pública, a gente sabia que existiam vários tipos de pessoas. E a gente estava ali, talvez com alguns pares nossos, mas a gente estava chegando a uma idade em que o senso de pertencimento ele era importante para a gente se basear como pessoa, né? Então, quando a gente tem essa pluralidade de cores, pessoas, histórias e trajetórias, né? A gente traz para essa realidade nossa, a gente fica num lugar de muito complicado de não pertencimento, né? Porque a gente está falando hoje com pais, né? A gente quer falar hoje com esse pai desse menino, dessa criança que vai vir a ser adolescente, e a gente passou por essa adolescência e está querendo entregar um homem bom para essa sociedade. Mas a gente não teve a experiência, por exemplo, eu não tive a possibilidade de me identificar numa rede social. Isso eu não tive. Então, era eu com os pares que tinham uma criança gorda também, que não tinha pele clara. Eu sou um homem preto de pele clara, mas nem preto você é, isso eu já ouvi muito. Então, esse local de pertencimento, né? E quando a gente fala desse menino que foi sendo empurrado para uma maturidade forçada, às vezes, não tanto, mas eu acho que o que mais impacta nessa idade, né, da criança é realmente a referência. Então a gente está falando de uma geração que realmente, como o Vitor sempre levanta, o carinho e o cuidado era você ter o que comer, o que vestir, e dê graças a Deus que o seu pai está aqui fazendo isso. Porque o seu vizinho, o seu amigo, eu não estou generalizando isso. O pai dele não está, e você sabe que ele não vai aparecer. Então, a gente precisa sempre marcar esse contexto histórico, né? Porque é a partir dele que a gente está querendo construir uma paternidade para os que comungam com nós aqui no nosso podcast, né? E a gente chega a essa adolescência com a necessidade de com a necessidade de pertencimento, a necessidade de pertencer a algo. Eu acho que isso é bem inerente à adolescência de vários seres sociais, né? A gente está começando a projetar uma vida adulta a partir da socialização. E quando você não e eu estou falando da minha geração, da nossa geração, você não tinha acesso aos seus ídolos, muito pouco. Você não tinha acesso aos seus ídolos. Você não tinha como trocar. Eu não tinha como falar com o Felipe, por exemplo, que é uma referência para a gente. Eu não tinha como juntar com pares para falar, com pessoas que são pares. Então, a gente não tinha essa possibilidade. Eu costumo dizer que a gente é sobrevivente, sim, para estar com esse tipo de abordagem. A gente é sobrevivente, sim, porque a gente teve que construir. E é o que a gente está buscando fazer aqui no podcast, é construir essa paternidade a partir dessas experiências, né? Então, chegando nessa juventude, para a gente poder continuar, sem querer me alongar demais, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação às subversões que a gente passa para ser aceito, né? Eu lembro muito bem, você falou de escola e tal, eu lembro muito bem de uma situação, e para mim aquilo ficou marcado sempre, assim. Não é uma questão para mim, e eu sei que meu filho talvez nem passe por isso, porque o mundo é outro. Mas eu ouvi de colegas, cara, você até que é muito legal, mas o problema é que você é gordo, você não tem cor, você é gordo e tal. Você é um cara legal. E realmente das minhas proteções foi apelar para o bom humor, ser o cara engraçado, ser o cara inteligente, ir bem nas notas. E ainda assim é difícil esse pertencimento, ele só veio aparecer depois, mais tarde. Principalmente quando a gente já vem com aquela turma que vem da infância ali e está crescendo com você. É sobre esse menino que a gente está falando. Você vê com aquelas pessoas e aí agora os casaizinhos começam a se formar e você vê que aquilo ali não pertence a você não tem identificação. E hoje em dia a gente vê muito na internet, assim, a gente consegue se enxergar, né? Então, é com esse pai que nos ouve agora que a gente fala, né? Tipo, agora a gente consegue se enxergar. Como é que a gente vai falar com nossos filhos? Olha, agora você tem referências. Agora você vai ver aqui programas que a gente vê, na época, por exemplo, o Glee foi muito criticado por mostrar várias coisas, mas ele está mostrando as coisas que acontecem. A gente tem várias referências na internet a respeito de adolescências diferentes que se validam, né? A gente tem muita referência sobre isso. Então, eu acho importante a gente pontuar, né? Se queria atravessar o assunto, que a gente hoje tem essas referências. E a gente, fatidicamente, vai ter que buscar essas referências para poder situar os nossos filhos, porque dentro da proposta que a gente está tendo aqui, a gente é uma geração de transição, né?
Então a gente viveu aquilo e hoje a gente tem as referências. Sim, e até um ponto importante que você falou dessa questão das redes sociais e dessa juventude, é que é importante para nós também conhecermos quem podem ser referências para eles. Eu dei o caso da Fatu aqui porque o que ela passou e o modo como ela lidou, como eu falei, né, ela transformou histórias de outras meninas e outros meninos que tinham a idade dela, mas quantos pais também não foram tocados por aquilo? Que se viram, falaram, poxa vida, na minha época não era pelo WhatsApp, mas era no caderninho, era na lousa, era uma piadinha, alguma coisa assim. Eu passei por isso, e essa menina transpassou por isso e está ensinando. A Fatu hoje ela é uma voz muito ativa, né? Eu estava vendo, eu recebi recentemente a lista do TEDx São Paulo, que vai acontecer aí no próximo mês, se não me engano, e tem a Isabelle Cristina. E eu palestrei junto com a Isabelle Cristina numa palestra dentro do SBT. Uma menina, ela é um gênio. Essa menina é um gênio. E ela deve ter 20 anos, 21 anos de idade, e ela conta que ela foi a primeira funcionária na Oracle aqui do Brasil, contratada antes dos 18. Ela foi jovem aprendiz, né, de um programa da Oracle, tão genial que ela foi contratada antes dos 18. É com certeza uma das referências que eu quero que minha filha tenha contato. E nós, como pais, a gente também precisa, aproveitando essa rede social, mostrar que a construção de identidade deles hoje já não depende, como era no nosso caso, de proximidade geográfica. Eu sou de São Paulo. Muitos integrantes do coletivo ficam no Rio de Janeiro. A gente tem integrantes do Brasil inteiro. Dificilmente na nossa infância eu teria contato com vocês pelo simples fato de eu estar em São Paulo e vocês talvez não. Hoje, minha filha, hoje não tem 6 anos, mas quando ela começar a usufruir das redes sociais com um pouco mais de presença mesmo, ela vai ter contato com gente do mundo inteiro, do planeta, né, do Brasil inteiro. Então também é importante para nós pais entendermos, poxa, como é que isso vai influenciar na construção dela e como é que isso tem que convergir com o que eu ensinei dentro de casa. Isso não pode nunca vir no embate, isso tem que vir para complementar, né? E, enfim, é isso aí, senão eu fico aqui mais 40 minutos falando sobre esse ponto aqui. Não, mas é necessário. Acho que todos esses pontos que a gente passou, que com certeza vai ficar pontos ainda para a gente conversar numa outra oportunidade, eles são necessários, né? E é importante que a gente esteja fazendo essa ponte agora, não que sejamos os primeiros, seria muita prepotência, né? Até porque pra gente estar aqui conversando hoje, muitos outros fizeram, de repente num grau menor, maior, enfim, mas já fizeram. Eu acho que até por isso que estamos aqui resistindo para sermos pais. As meninas, geralmente, elas seguem mais ou menos o marco da entrada na adolescência, né? Que existe a questão da menstruação. Então, mais ou menos ali, nessa fase, ela começa a perceber que já passou, né? Já chegou num outro patamar, né? Vamos usar essa palavra. E aí os meninos, tá nessa fase da adolescência, que talvez seja uma fase mais complexa, né, em termos de hormônios, de sentimentos, e até em busca de grupos sociais, é nesse momento também que a masculinidade é mais questionada nas rodas dos meninos, né? Como nós, pais de meninos, como que nós podemos fazer para esses adolescentes, como é que a gente pode auxiliar esses adolescentes nesse momento que pode ser um tanto confuso para eles? Bom, gente, tem uma coisa que eu preciso dizer que eu adoro trabalhar com adolescente. Acho que é o trabalho que eu acho mais fantástico. Então, se eu ficar muito animada aqui e tudo mais, falar, Elânia, vamos que, né, vamos seguir outras coisas também. Mas acho que é importante dizer, né, que eu tenho muito afeto por essa fase da existência, porque é justamente na adolescência, né? Então, quando o bebê está muito pequenininho, vou voltar um pouquinho, quando o bebê está muito pequenininho, muitas mudanças acontecem nesse corpo. Então,
vocês são pais, sabem que do momento que o bebê nasceu até 1 ano de idade, esse bebê mudou muito, né? O corpo mudou muito. Então, essa é uma fase, esse primeiro ano de vida, é uma fase de intensas mudanças. E a outra fase que vai ter mais mudanças, né? Do que, inclusive, esse primeiro ano de vida, é a adolescência, essa questão da puberdade. Então, puberdade e adolescência são 2 coisas diferentes, né? Então, a puberdade... Gente, desculpa, meu celular, às vezes, a moça do Google conversou aqui comigo, vou voltar. A puberdade e a adolescência são 2 coisas diferentes, né? Acho que isso é importante de dizer. A puberdade, ela é uma mudança fisiológica, psicossocial, uma coisa que acontece ali porque a hipófise, né, o negócio da cabeça comunica, tipo, tem uma coisinha na nossa cabeça que vai se comunica com os testículos, os ovários, e aí vai começando mudança. Esse negócio aí é a puberdade, né, a grosso modo. A adolescência é uma construção cultural. Então, ela foi construída na cultura. Então, existem culturas que a adolescência é uma fase que nem existe. Mas na nossa cultura, a adolescência existe. Mas vejam vocês como é interessante. A adolescência foi um termo criado lá para o lado do século XIX, e só que os adolescentes pobres, pretos, periféricos e indígenas do Brasil só foram chamados de adolescentes a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Antes disso, se você era uma pessoa pobre, periférica, sobretudo, né, se você era preto, preta ou preta, indígena, com menos de 18 anos, você não era adolescente, não era chamado de adolescente, era menor o nome que era usado. Era de menor. Até hoje a gente ainda escuta ecoar essa palavra, né? Então eu, por exemplo, eu nasci em 1984. Eu nasci menor. Eu não nasci criança, eu nasci menor. Eu fui me tornar criança em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a minha mãe, o meu pai, nunca foram crianças nem adolescentes. Porque quando o ECA chegou, eles já eram adultos. Então é importante a gente dizer isso, porque até hoje existem resquícios do modo, e aí a gente está falando dos meninos, né? Do modo como os meninos são tratados, dependendo da classe, raça, né? E dependendo da afetividade, enfim, dependendo de várias coisas, da identidade de gênero. Então, se você me disser a adolescência do menino, eu preciso perguntar para a gente e me perguntar também de que menino a gente está falando. Porque um menino branco, por exemplo, ele não aprende as mesmas coisas que o menino negro aprende, ainda que eles sejam da mesma classe social. Vamos dar um exemplo, 2 meninos periféricos. O menino branco e o menino negro não aprendem as mesmas coisas. Inclusive, o corpo do menino branco não é erotizado como o corpo do menino negro. Então, se a gente for pensar o que acontece na masculinidade na adolescência, eu posso pensar que a masculinidade do menino negro é sempre colocada a partir de uma genitália. A partir da genitália desse menino. Ele é o que a genitália dele diz que ele é, né? Ou o que dizem da genitália dele. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho de uma coisa que eu achei absurda, que uma colega de trabalho me contou, e eu achei tão absurdo que eu falei, gente, essa história precisa rodar o mundo, né? Essa história precisa aparecer, inclusive para as pessoas falarem, mas não existe isso de erotização dos meninos negros e tal. Vamos lá. Teve uma festa na escola dela, aí ela dava aula, né, nessa escola, teve uma festa nessa escola e a professora de artes decidiu fazer era Semana da Consciência Negra, né, em novembro. Que é assim, a criança negra, o adolescente negro sofre racismo no ambiente escolar o ano inteiro, mas em novembro separa uma semana para dizer que o racismo está lá fora, né? Pode dizer, é lá fora, gente, vamos falar do que acontece lá fora. Aí chegou novembro, a escola disse, vamos conversar sobre adolescência negra, né? E aí tem uma professora de artes que trabalhava com essa minha colega e falou assim, vamos fazer um desfile de moda africana. Selecionou alguns meninos, né? É uma professora branca com mais de 45 anos, então para situar, uma mulher cisgênero, heterossexual branca com mais de 45 anos, professora numa escola de periferia. Ela seleciona os meninos que ela julgou serem os mais bonitos, os meninos negros mais bonitos. Ela chama esses meninos e
bota lá umas roupas que na concepção dela são roupas africanas e diz para os meninos desfilarem. Quando os meninos começam a desfilar, ela começa a gritar: tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa. O menino, olhando ali para o grupo e todo mundo, tira a camisa. Ele tirou a camisa. Quando ele tirou a camisa, essa professora de artes, 45 anos, uma mulher cisgênero branca, heterossexual, ela começa a gritar: lindo, tesão, bonito e gostosão. Ela começa a gritar e todo mundo começa a gritar junto com ela. E o menino fez uma cara de, tô abalando, sou muito gostoso e tudo mais. Digno de tesão, mas não digno de afeto, né? A gente vai pensar. E aí, nesse momento, o corpo desse menino foi violentado sexualmente, porque isso é violência sexual, assédio sexual ali, né? Dentro da escola, uma pessoa adulta assediando o corpo de um menino adolescente e ninguém, absolutamente ninguém, entendeu isso como uma violência. É um elogio, ele é bonito mesmo, vai pra academia, é assim mesmo. Um negão desse... Ser menino negro é ser um negão desse. E aí a gente precisa destruir essa ideia, não é nem desconstruir, precisa destruir essa ideia. Essa ideia de que os meninos negros não são meninos, são homens. Porque aí fala, né, o rapazinho. Na infância ele é o rapazinho, na adolescência ele é um negão desse. Cadê a infância e cadê a adolescência? Então, se a gente for olhar quais os efeitos das masculinidades com relação aos meninos, a gente vai pensar, os meninos negros são erotizados, são hipererotizados e são incentivados a achar que isso é elogio, a achar que isso é vantagem. A achar que isso é vantagem social, quando na verdade não é uma vantagem. Coisificar o corpo de um menino numa sociedade machista e racista parece que ele está na vantagem, mas ele não está. Porque ele aprende desde cedo que ele é o que o corpo dele dá conta de ser. E o afeto não precisa falar. E aí, de novo, inteligência emocional, educação emocional, afetividades. Esses sentimentos ditos mais nobres, mais finos, não alcançam o corpo desse menino, porque ele é um pênis, antes mesmo de nascer, desde o ultrassom. E na adolescência, lindo, tesão, bonito e gostosão. No meio do grupo dele, ele até conta vantagem, mas fora do grupo dele, o corpo dele é erotizado, violentado. E isso é uma coisa que a gente, não vou dizer que a gente pouco fala não, mas eu acho que tem pouco eco na sociedade muitas vezes, né? Então, é dito, mas tem pouco eco. Né? E o corpo do adolescente negro é erotizado. Já o corpo do menino branco é o corpo desejado para o afeto, muitas vezes. Eu queria namorar esse menino, esse garoto, né? Aí ele é um menino, aí ele é um garoto. E ele continua sendo garoto até envelhecer, né? Até a idade adulta, esse menino branco é menino, é garoto. O garoto, menino. Mas o menino negro é esse homão, né? Lindo, tesão, bonito e gostosão. Que parece elogio, mas na verdade é assédio. É isso aí, gente. Estamos por hoje, a gente terminou e acho que a gente já precisa falar tudo que tinha para falar agora, porque encerrou, assim, de uma maneira tão contundente tudo que a gente estava tentando falar de algum jeito, trazendo uma reflexão que aprofundasse isso, mas isso atravessa a gente de tantas maneiras que não tem como não dizer que isso é contundente, né? Ainda mais no exemplo que você dá. É muito, muito direto ao ponto que você disse, né? Eu fiz essa brincadeira que a gente acabou porque realmente não há o que falar depois dessa fala sua. De verdade, assim. Não tem, é um exemplo prático, é uma ilustração mórbida de como a gente faz esse atravessamento sem pensar, né? Como a sociedade é sem pensar. E o que eu acho interessante destacar dessa sua fala é como a gente caracteriza essa professora. Que é complicado, é triste nos dias de hoje você falar o perfil de uma pessoa e a gente já esperar o que vem dali, né? Eu assim, cara, lá vem merda, porque quando você falou eu já imaginei. E é muito complicado, porque trazendo para cá, para a parentalidade, né? São essas pessoas que vão ensinar os nossos filhos daqui a alguns anos na escola. E como é que eu vou ter meios de
blindar, eu acho que é uma palavra muito forte, mas acho que é necessário. Como é que a gente vai ter meios de blindar os nossos filhos em relação a essa percepção que pessoas que não entendem o que é ter cor, né? Porque o branco, ele não tem cor, ele é branco. Ele vai te lembrar que você tem cor nos piores momentos. Então, quem tem cor nesse ambiente, como é atravessado, né? E a gente nunca está pronto para encarar esses atravessamentos. A gente nunca está preparado, né? Às vezes até para entender que está passando por eles, né? Então, eu acho muito visceral, atravessa muito esse relato, porque poderia ser o filho de qualquer um daqui, poderia ser os nossos filhos, poderia ser nossas filhas, poderia ser qualquer pessoa. E quando você fala, né, que essa pessoa ela é tomada pelo seu corpo antes de ser tomada pelo que ela é muito complicado, porque e quem não é aquele corpo, né? Eu me botei muito nesse lugar, que não era o menino atlético, não era nada disso, e aí eu sou o quê nessa história, né? Porque eu não servi para o desfile, e ainda sou um homem preto, e ainda estou aqui e tal, e a gente botou mais uma exclusão, né? Então aquele que está lá, beleza, é muito complicado entender que o meu filho, o filho de quem ouve, o Joaquim, filho do Lucas, a Moana, daqui a alguns tempos, vai estar sendo tomada, antes de qualquer coisa, pela intersecção que existe entre a idade e a cor deles. Isso é muito complicado de lidar, né? Acho importante, quem até esse momento não teve essa percepção, que até volte um pouquinho e escute de novo o que a Elânia falou, porque atravessa muito, 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 muito. E se ninguém parou para falar disso até hoje, assim, entenda o peso que isso tem, né? Acho muito importante pontuar isso. Eu só completo, Diego, falando o seguinte, a gente, nesse movimento, a gente começa a compreender essa complexidade, essa violência, mas será que os pais perceberam, será que os amigos perceberam, será que essa leitura atingiu eles? Porque muitas vezes pode chegar assim, meu filho foi elogiado na escola, todo mundo gritou e ele foi louvado e chamou atenção e todo mundo bateu palmas para ele. Será que outras pessoas enxergam isso com violência, sabe? Como é que a gente chega nesse nível de perceber o pós, né? Esse movimento maior? Eu acho que assim, essa percepção, ela só um minutinho. É isso aí, com criança é isso mesmo, a gente sabe. Essa percepção, eu acho que ela, eu não sei se ela tá tão clara pra gente, porque você vai me tirar o mínimo que eu tenho? Eu já sou... Pô, cara, eu já sou pobre, eu já estudo nessa escola, eu já... Pô, diversas vezes sou chamado de ô neguinho feio, ô neguinho isso, ô preto, não sei o quê. E aí, na hora que me elogiam, você vai falar pra mim que isso é assédio, você vai falar pra mim que isso não deveria estar aí. De que forma eu vou sobreviver se eu não me apegar a essas migalhas que me jogam? É um lugar que hoje que eu me pego, porque enquanto você ia falando, eu vi minha história acontecendo. Inclusive, eu achei que você estivesse contando ela. Porque diversas vezes, não foi uma vez, não foram duas vezes, eu fui colocado exatamente neste lugar. Exatamente neste lugar. Eu tenho um filho adolescente, né? Meu filho já nos 15 anos. Tenho um de 7, mas já tenho um nos 15. E ouvindo você falar, eu vejo quão complexo é nessa criação, né? De criar jovens negros nesse momento que estamos vivendo e nesse mundo que a gente está, nesse Brasil que a gente está. E aí eu queria perguntar a você o seguinte: por que jovens têm necessidade de demonstrar violência
até mesmo nas demonstrações de afeto. Porque é tão difícil desvincular um do outro. Você me fez lembrar um projeto que a gente estava iniciando antes da pandemia na Fundação Casa, aqui de São Paulo. E a história se repete. Assim como a população penitenciária é preta, a população da Fundação Casa também é preta, e de jovens. E que, como é carente, e como a instituição violenta esse jovem. A gente enfrenta um extermínio físico, realmente, estatisticamente, um extermínio das vontades desses jovens negros na sociedade. E você, como mãe, vem observando, e eu como pai também, observei que nesse período do meu filho, de 13 anos, e aqui eu estou falando de uma experiência pessoal muito dolorida, quando ele começou a se envolver com vício, com uso de drogas, eu tive que abrir mão de todo o meu conhecimento, reconhecer os meus ausentismos, que eu tentava preencher com presente, com coisas, e eu tive que bloquear algumas atividades minhas para estar junto dele. E foi só isso, ou tudo isso, para que aos 13, 14 anos, durante quase um ano de aproximação, ele conseguiu, por merecimento dele, sair, né, desse ciclo, da qual ele não se separou dos amigos, mas ele ressignificou esse uso. Eu não estou demonizando o uso de drogas, mas eu estou vendo e falando a partir desse momento em que ele emocionalmente se ligou a uma coisa e se desligou da outra coisa, que foram os estudos. Ele não conseguiu a habilidade de lidar com esses dois universos. Em nenhum momento eu fiz um discurso contra as drogas, mas sei o quanto é importante a presença minha. Então, eu reforcei na presença minha. Por que eu trouxe a Fundação Casa? Vejo que muitos desses jovens que estão na Fundação Casa têm uma ausência de uma figura paterna que seja positiva. Então, a violência entre eles é muito grande, entre os guardas, entre os monitores, entre os supervisores. Então eu comecei a perceber que é necessário um trabalho de resgate de afetos, um resgate de laços familiares, um resgate de vínculos com isso. E muitas vezes, em algumas dinâmicas lá, cheguei a abraçar garotos que pareciam mais altos do que eu, mais fortes do que eu. Hoje em dia, com esse negócio aí, os caras gigantes, eu tenho 1,80 m, os caras estão com 1,85 m com 15 anos. Eu fiquei assim, não, vamos abraçar, vamos jogar basquete, vamos jogar isso, vamos jogar aquilo. Eu acho que é extremamente importante, nessa idade, ter a presença afetiva, carinhosa, de pares, de adultos, de pais, que também tenham equilíbrio. Porque o que provocou essa saída dele, porque ele tinha casa, ele tinha tudo de escola, foi, na verdade, a minha ausência. Né? Trabalhava de manhã, de tarde e muitas vezes à noite, chegava em casa, às vezes eu via ele de manhã, assim, tomando café quando eu estava, porque eu saía mais cedo, e de noite quando ele ainda jantava.
Mas às vezes eu via ele dormindo na cama dele 2, 3 dias, sem falar com ele. Porque ele estava dormindo, não ia acordar e falar: oi filho, estou aqui, fala comigo. Então é muito sério isso. E a partir do momento em que eu comecei a dar mais importância a essa paternidade, ele voltou, né? Porque aí eu também me descobri, porque aí eu também me valorizei dentro disso. É lógico que nessa sociedade capitalista massacradora, massacrante, a gente quase não percebe isso, né? É isso que você fala. Essa fase requer muito mais paciência. E aí eu tive que ter habilidade de aprender com terapia para mim e com colegas que também pudessem conversar comigo. E interessante, professor, porque a gente volta pro afeto. A do menino preto, e agora pro jovem, e que muitas vezes a gente entende, ou pelo menos que a forma com que aprendemos a amar neste mundo capitalista, principalmente, é a partir do objeto. Ou seja, você trabalhava para dar uma roupa, para dar uma casa, para dar conforto, comida, né? Comida. E tudo isso, em todos esses lugares, estava dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu me importo com você. Porém, a gente acabou esquecendo, a gente acaba esquecendo, na verdade, né, do quanto as outras formas de afeto também são importantes. Porque eu lembro, por exemplo, quando eu saía na rua, uma das primeiras coisas que minha mãe me perguntava, meu padrinho: tá levando RG? Talvez o menino jovem não entenda, não entenda a complexidade disso tudo, mas só nessa frase está dizendo assim: tá levando RG? Porque eu conheço esse estado violento que gosta de massacrar garotos pretos, assim como você. E eu me importo muito com você. Eu te amo e não quero ver você sendo vítima desse estado. É uma forma de amor, é uma forma de demonstração de carinho. Porém, nenhuma forma se sustenta sem a outra. Assim como você hoje se equilibra, ou a partir daquele momento começou a se equilibrar entre trabalhar e conseguir a matéria e dar afetividade e dar o acolhimento, a conversa, o diálogo com o seu filho, e principalmente no lugar de escuta. Então, é importante que quem esteja nos ouvindo também consiga perceber que não é uma demonização de nada, mas é uma tentativa de entendimento de coisas que a gente pode equalizar. Eu, por exemplo, não saio de perto do meu filho. Será que é positivo? Eu não dou espaço. Opa. Eu deixo ele para viver e ele vai... Então, tem que ter o equilíbrio, né, Vitor? Esse equilíbrio, exatamente. Porque muitas vezes a gente acaba não percebendo certas atitudes, certos hábitos que esses meninos pretos vão tendo e iniciando, como da pergunta, que é essa tentativa de afeto através da violência, do tapa, do soco, e que isso, quando vai se tornando adulto, vai se consolidando cada vez mais. Quando não há nenhuma conversa, nenhuma educação sexual, respeito ao corpo da criança, nós, né, como adultos, a gente chega e limpa a criança, sem falar que está limpando, que vai limpar, e
sem deixar com que ela se toque, enfim, que ela se sinta, e pedir permissões para a gente tocar o corpo dela. E aí é uma vida inteira até chegar na adolescência, onde os hormônios estão à flor da pele, né? E aí a gente começa a sentir algo, a gente não consegue denominar isso, mas eu tô sentindo, é um puta tesão. Não sei, e a gente acaba diretamente, quando ela não é apresentada, e a maioria das vezes é apresentada por um mais velho, que é a pornografia. A gente cai neste lugar, a gente fala assim, pô, não, agora você tá na idade, pega aqui, na minha época tinha revista, pega aqui, dá uma olhada. Tinha até uma forma de ver aquela revista, que era de trás para frente, enfim. E hoje em dia filme, enfim, muito mais acessível. Mas como que o contato somente com o pornô, ele acaba educando nós como homens, de uma forma geral, homens pretos, para a vida sexual e tendo para ver só no falo? Sim, delicada essa questão, né? E aí é outro processo, né? Que eu acho que eu só me dei conta, assim, muito recentemente também. Acho que do quanto a pornografia já definiu algumas coisas, assim, na minha cabeça, né? Em algum ponto, assim. O meu acesso com a pornografia, ele começou ali por volta dos 12, 13 anos, dentro de casa, assim, tipo, com um tio meu, que também tinha 4 anos mais velho que eu, molecão, acessando ali o site da Playboy, pá. E aí, que hoje talvez seja só um erótico, né, que é só as minas peladas e tal. Nesse pique escondido, tipo, né, tipo, muito atento, tipo, ninguém entra no quarto, não deixa ninguém entrar no quarto. Que já é uma bosta, né, mano? Já começa por aí, né, tipo, a gente precisa esconder ali as coisas e tal, algo que a gente tá descobrindo, algo que era pra ser estimulante e tal. Não, acaba sendo, sei lá, uma vergonha, algo pecaminoso, algo que não deve ser feito, assim, tipo, não vê isso não, senão você vai tomar porrada, vai rolar castigo, sei lá, vai dar merda, né? Enfim, e aí é isso, a gente cresceu na espiral, assim, da internet, né? Tipo, a nossa geração aqui, enquanto homens de mais de 30 anos, eu acho, pelo menos eu. E aí, toda essa questão de que só acessava de madrugada e etc e tal. Então, sempre foi algo escondido mesmo. Nunca foi público, nunca foi, né? E nem sei se existe essa questão de... Em algum momento, em alguma família deve haver, né, essa questão de abertura, assim, tipo, do filho e do pai conversar sobre pornografias e tal. Eu não tive essa experiência. E aí, outra coisa muito sutil também, que eu sinto, assim, o quanto a pornografia definiu ou não a minha vida sexual, né? Certamente define, talvez em alguns pontos hoje, mas aí eu acho que para muitas coisas, assim, eu uso essa teoria, cara, de que as mulheres da minha vida foram muito importantes, assim, sabe, para eu ser o homem que eu sou hoje. Porque, assim, o sexo, eu comecei a fazer sexo com 19 anos, com uma menina de 15 na época que eu namorei, foi a minha primeira namorada, que já tinha feito sexo. Então, assim, o sexo pra mim sempre foi algo meio, como é que eu posso dizer? Muito complicado, assim, pra se chegar nele, saca? Tipo, muita timidez, muita trava, muita coisa envolvida pro ato chegar a ser executado, saca? Então, acho que muito vem muito disso, né, da pornografia e da ilusão de achar que é fácil e de achar que tipo, a gente é uma máquina, a gente vai estar sempre de pau duro, a gente vai durar pra caramba numa relação sexual, a gente vai dar uma ali de 40, 50 minutos, né? E se a gente não dá essa, a gente se frustra, a gente se acha pouco.
E aí eu falo das sutilezas por conta, né, dos padrões, assim, tipo, as mulheres com quem eu me relacionei também nunca foram padrões pornô, eu nunca busquei isso nas mulheres. Não foi algo que realmente definiu, assim, o meu inconsciente, né, pra buscar as minhas relações, assim. Então, é outra sutileza aí que eu acho que eu trato em terapia até hoje, na verdade, né? E algo que me deixou muito claro, assim, os efeitos da pornografia na minha sexualidade foi o Tantra. Eu pude experimentar massagem tântrica ano passado, me permitia esse movimento, muito nesse sentido de tentar buscar outros locais de prazer, sacou? E eu não vou dizer que é o objetivo do Tantra, né? Mas um dos objetivos é gozar, né? Tipo, estimular a energia sexual para você ejacular e pá. Eu não consegui ejacular em 3 sessões de Tantra que eu fiz, assim. E aí eu remeto e relaciono tudo isso com a pornografia que, sei lá, em algum ponto tirou a minha imaginação, saca, pro sexo, tirou as minhas sensações do restante do meu corpo, porque por acreditar que o prazer tá só no meu falo, enquanto a massagem tântrica tenta ativar todo o corpo, né, tipo, da cabeça aos pés. Então, assim, nem ereção eu tive nas sessões, entendeu? Então, eu acho que é muito profundo, assim, esse lance da imaginação. E aí vem o lance da masturbação e tal, e aí a experiência pessoal, assim, é muito difícil pra mim me masturbar com a imaginação, sacou? Tipo, muito problemático. E aí eu acho que é muito automático por conta do pornô, né? Que automatiza esse prazer, né? Tipo, a gente acessa, pá, pau ficar duro, você bate ali e goza. Acabou. Então é uma compensação, parece, né, cara? O pornô acaba se tornando uma compensação, assim, de algumas falhas e de algumas percas que a gente acaba sofrendo aí com o decorrer do consumo. É sutil e não é, né, essas questões, assim, tipo, se você parar pra analisar, né, tipo, tem vários pontos bem evidentes, assim, que a gente pode relacionar com a pornografia na nossa sexualidade, sim. Sim. Mas é bem difícil falar disso. Tipo, admitir essas paradas, né, tipo... Exatamente, eu acho que talvez seja a coisa mais... É assim, né? O tratar isso. Como se trata isso? A gente. Por onde eu começo? Né? Tipo assim, caramba, eu não consigo ter prazer se eu não estiver vendo. Né? Sim, se tornou visual, né? Se tornou extremamente visual, tanto que, por exemplo, você vai transar no escuro absoluto, você busca uma frecha de luz para você enxergar o que está acontecendo, só para que só assim talvez você consiga gozar. Pode crer. Caso contrário, você fica lá e demora, porque não consegue ativar, e aí na hora que você vê, tanto que isso também pode gerar ejaculação precoce, que, né, que você já começa a imaginar, se sentir... de repente, goza. E é louco, porque como que a gente vai tratar isso, sendo que isso é uma coisa muito íntima para um assunto social, para um assunto que, né, que possa... que a gente possa trazer numa mesa de bar, no domingo, no churrasco. Sim. Mas que a gente precisa reconhecer de alguma forma que a gente tem um corpo inteiro e que a pele, né? A pele, que talvez seja esse órgão, é o maior órgão, se né? tornar, exatamente, que pode se tornar sexual a partir do que nós construímos. E é louco pra gente se não tiver o mínimo de penetração, assim, seja lá como for, né? Penetração oral ou não. Porque ninguém chegou pra mim e falou outra coisa. Inclusive, ninguém chegou pra mim e falou nada. E a única coisa que eu vejo é o pornozão. É o entra e sai. É o entra e sai frenético.
né? Tipo, o cara lá 1 hora dando e louco daquele jeito. E a facilidade, parece que é uma coisa, né? Que é daquela mina que abaixa e aí no pornô já dá toda essa ênfase, pô, ela tá baixando, que é pra te dar. E aí acontece isso no dia a dia, você olha e fala, bicho, a mina baixou, ela quer me dar. Sim. Né? E aí a gente vai comunicando nessa coisa meio avessa, né? Tipo, cara, é ou não é? Faço ou não faço? Toco ou não toco? E ainda mais na adolescência, onde os hormônios estão ali e qualquer coisa bate um vento do oeste, tá de pau duro. Então, tipo assim, imagina uma mina abaixando do seu lado. Você falou, cara, esse daí é o toque que ela tá me dando pra eu ir lá desenrolar com ela. E é delicado. E é isso, porque né, é delicado tanto no ato, a problemática do ato, quanto nas relações, né, de como você vai abordar a mina. Você não sabe na hora que ela... Não sabe como que chega na cama, né? Tipo assim, qual que é o momento que a gente vai pra cama? Já sendo que o pornô já mostra já na cama. Tá lá, né? Tá lá, mano. É uma relação assim que eu faço na sociedade também, é do quanto isso alimenta o machismo, né, mano? Tipo, o pornô, né? O quanto os caras se acham no direito de invadir, né, o corpo das minas. E o quanto esse imaginário, enfim, irreal, assim, do cara que, tipo, sei lá, vai entregar a pizza, vai comer a mina, ou do mecânico que vai receber a gostosa na oficina dele, tá ligado? Então, os caras se acham no direito de agir como os atores, né, tipo, do pornô. Ah, eu sou mecânico, vai vir uma gostosa na minha oficina, é claro que eu vou chavecar ela, é claro que eu vou falar umas merda pra ela, né, tipo. Porque realmente você acredita que vai acontecer. Sim, né? Sim, acredita. É doido o quanto isso afeta, né, mano? E eu já ouvi, assim, a maioria das minhas turmas são mulheres, né? E eu tive 6 tias, ou seja, toda a minha atmosfera primária, assim, social são mulheres. E aí, conversa com minhas primas, enfim, com amigas e tudo mais, eu já ouvi diversas vezes elas falando assim, o que o cara acha? Ele vai subir pra mim na rua e eu vou virar e falar assim, vem cá, me come? E aí eu falo, é isso que ele acha. É isso que ele quer. É isso que ele quer, porque não foi de outra forma que ele aprendeu a ser. Sim. Né? E, inclusive, tem pais e tios e, enfim, pessoas mais velhas que ensinam este movimento, né? Afinal de contas, isso é ser homem, né? Tipo, pra maioria deles, né? É assim que ele vai demonstrar a masculinidade dele, né? Tipo... E aí é louco tentar entender isso, né? Porque isso afeta diretamente a nossa vida, assim, em último caso, assim, né? Porque é isso, você não tem talvez a liberdade de passear tranquilo com a sua namorada, que é sim, bonita, gostosa, gosta de se vestir livremente, talvez a botar uma roupa curta, e você não tem a paz de passear com ela na rua, tá ligado? Porque pode passar um louco e fazer alguma merda com ela, né? Porque ele se acha no direito por ser homem e por ela estar exercendo ali, tipo, a liberdade dela. Então, não, peraí, tipo, tá errado isso aí, né? O que gera também aquela coisa da superproteção, tipo assim, a mina dele tá passando, independentemente da roupa, e aí o cara, ele que já tem essa mente, já fica cercando a mina. Não, a mina passa, eu vou atrás, porque o cara vai ficar olhando a bunda dela. Eu olharia a bunda dela. Né? Eu olho as outras bundas. Então, e fica nessa super proteção de tipo assim, não, o cara tem que ficar cercando toda hora aqui. Na real, um controle, né? É, um controle extremo do que o outro, não é ela, o outro, o terceiro, que ele imagina que tá fazendo, vai fazer, e aí ele terceia a mina. Sim. Né? De, tipo, não, você não vai colocar roupa, porque é um problema do cara que não sabe lidar com isso, e que vê uma bunda já olha, e que
e que ele sabe que ele é daquele jeito também. Né? É louco isso daí. Ser um homem preto, no meu ponto de vista, e o que eu carrego comigo, né? Hoje, eu faço um paralelo em relação ao histórico familiar, né? O que meu pai preto representou para mim, e o que ele, na verdade, era na época dele, o que ele sentiu na época dele, como eu sou e sinto e tento ser para o meu filho neste momento. Um filho de 19 anos. Ser preto hoje, com 45 anos, graças a Deus formado e tendo condições de terminar uma segunda faculdade, para mim me dá muito orgulho, me dá muito prazer, né? Mas não é um prazer a título de esnobação. Muito pelo contrário. Me fez necessário, ou seja, eu preciso estar a todo momento, como pai preto, ou como preto somente, me reciclando, me aprimorando, investindo na minha carreira, estudando, muito mais do que qualquer outro cidadão não preto, mesmo porque a sociedade cobra muito mais da gente do que das outras pessoas. Então, eu sinto esse orgulho, esse prazer e, por necessidade, essa vocação de buscar sempre a melhoria, né? É fácil? Não, não é fácil. Principalmente porque eu tive uma trajetória praticamente toda ela voltada para o ensino público. Eu comecei a trabalhar aos meus 14 anos, 13 para 14 anos. Naquela época não era exploração infantil. Tô brincando, gente. Mas não era tido como isso. Então meu pai sempre me colocou com essas regras, né? De trabalhar, estudar e de contribuir em casa. Então eu trabalho desde essa época. Ser pai preto aos 45 anos em 2021 é tentar viver um dia de cada vez, porque a todo momento a gente assiste uma manchete de um caso esquisito, de uma morte absurda, de um jovem negro, de um homem preto, uma mulher preta. Você vive sempre à espreita de tentar mostrar para a sociedade que tudo isso que falam de você, que contam de você, que esperam de você pela cor da sua pele, não faz sentido, né? Não faz sentido. Vivo sim à espera de um futuro melhor, com o pé no presente, expectativa de nosso país sair dessa lama que se encontra, com certeza provocada também por maus governos, né? Em especial o atual, mas na esperança de um futuro melhor e tentar ser um pai preto com bastante coerência, bastante discernimento e com muita alegria acima de tudo. É isso. Ser pai preto aos 45 anos em 2021 para mim é isso. Muito obrigado e forte abraço a todos. Este foi mais um episódio da série Eu Te Amo, Homem Preto. Muito obrigado por nos ouvir até agora. Você nos encontra nas redes sociais com o @paispretos e para dicas e sugestões você pode nos enviar um e-mail no paispretospodcast@gmail.com.
Pai Preto esse ano.